diz o pregador: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Há o lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as podem exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A vida debaixo do sol, a sabedoria de Deus no livro de Eclesiastes. Amém, graças a Deus. Hoje nós estamos no capítulo 9 de Eclesiastes. Esse mês nós encerraremos esse estudo bíblico que nós temos feito. E hoje nós estaremos meditando junto com esse pregador sobre a vida, assim como nós temos feito em vários domingos. E alguém já disse que a vida é incerta e de vez em quando somos nós as suas vítimas. A imprecisão entre o que nós fazemos e o que recebemos pode transformar em fatalidade o que sempre teve cara de sucesso. E o pregador vai nos mostrar isso, que muitas vezes nós somos enganados por aquilo que nós pensamos que vai dar certo, aquilo que será sucesso, e nada acontece, porque muitas vezes a vida nos reserva surpresas. E algumas dessas surpresas no decorrer dessa trajetória são surpresas agradáveis, assim como um nascimento de um filho, um nascimento de um neto, um nascimento de um ente querido, mais um membro para a família. E às vezes também a vida nos prepara a surpresas desagradáveis, assim como um rompimento de separação, até mesmo vivo, ou um rompimento de separação através da morte. E nós somos assim diariamente, talvez, recebemos algum tipo de surpresas nessa vida. E o que nós vimos já é que nós estamos presos nesse tempo, preso nesse ciclo de mesmice, como diz o pregador, que não há nada novo debaixo do sol, neste ciclo de repetitividade, e ainda assim com surpresas às vezes que nós nem desejamos, mas uma hora ela chega e bate em nossa porta. O mundo já estava se recuperando do Covid-19, o mundo já estava se preparando para retomar algumas coisas, e agora, não bastasse o Covid-19, agora vem a tal da influenza, que deram já outro nome, e mutações de vírus vêm acontecendo, e parece que agora está crescendo de novo a infecção, cidades já estão fechando, e o pior ainda, este ano é ano político, então o que vamos esperar de eleição, onde oposição contra governo e governo contra a oposição, vai ser essa guerra, e de novo vamos nós encarar, através de toda essa pandemia de novo, a guerra política, e cidades já estão fechando, cidades aqui como Amparo, já o comércio à noite se fecha, Capivari já está se fechando também, Jaguariúna diz que não há mais leito, Então, estamos aí, engrenados aí em 2022, achando que seria um novo ano de retomada, e de repente, na primeira semana de janeiro, somos pegos de novo por essas surpresas,
né? Surpresas essas que já haviam sido anunciadas na Europa, em outros países, que uma hora chegaria aqui, né? Então, somos aí acometidos de novo de um presente de surpresa. E a vida é essa caixa de surpresas, para nós seres limitados ao tempo de agora. Não conseguimos ver o futuro, estamos presos no tempo, e uma vida na perspectiva debaixo do sol, e nós temos visto que essa vida na perspectiva debaixo do sol significa uma vida sem Deus. E essa vida sem Deus, o mundo se torna um mundo impreciso. A vida é uma vida incerta, feita de fatalidades. E é sobre isso, então, que nós iremos meditar hoje, vencendo as fatalidades da vida. No capítulo 9, do versículo 1 ao 12, eu quero convidar a ler, ainda sentado aí mesmo. O pregador começa agora nos falando que deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto. Tudo isto o quê? Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio, que está à espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. Eclesiastes 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e o mesmo sucede ao perverso. Ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme ao juramento. Este é o mal que está em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumam aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte coisa alguma do que faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Você pode dizer um amém? O Eclesiastes, o pregador, está nesse raciocínio que a vida é uma vida de convivência com o imponderável, com eventos que não obedecem, com eventos que não respeitam a probabilidade. Como diz o pregador, e nós lemos, observei outra coisa debaixo do sol, que aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. A vida não respeita probabilidades.
Observei também que o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. E às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Ninguém é capaz de prever quando virá o tempo difícil. Os tempos difíceis, como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Aí você me pergunta, mas então, não adianta estudar, não adianta se dedicar, não adianta se empenhar? Sim, é lógico que adianta. E nós devemos fazer isso. Você, jovem, deve estudar, deve buscar uma profissão, você deve se aprimorar e se entregar a isso também. Mas também, algumas vezes, isso não é garantia de sucesso. E isso não é garantia também de conforto merecido. É isso que a Bíblia nos diz. Ele está como nós, então. Como nós ficamos muitas vezes, ficamos querendo saber o porquê dos acontecimentos. Se tinha tudo para dar certo, se tinha tudo para alcançar, e por que a probabilidade dessa vez não deu certo? E algumas deles nós temos até explicações, mas algumas delas nós não encontramos nenhum tipo de explicação. Somos apenas afetados pelo tempo, o acaso dessa vida debaixo do sol. E vivendo então apenas numa perspectiva debaixo do sol, chegamos então à mesma conclusão que esse pregador, que a vida é vaidade. A vida é revel, como diz na palavra do hebraico. A vida é uma fumaça, a vida é um vácuo, a vida é um vento, a vida é vazia, a vida é vaidade, numa perspectiva debaixo do sol. A vida é assim, cheia de incertezas e cheia de fatalidades. Então a pergunta para essa noite, para nós refletirmos é, se essa vida é dessa forma, às vezes a fatalidade, a surpresa indesejável chega à nossa porta, e nós então pensamos, não, isso não era para acontecer, isso não era para ser desse jeito, pelo contrário, era para ser de outra forma. Eu me cuidei, eu tratei da saúde, né? Eu me alimentei de forma certa, mas mesmo assim eu fui fazer um exame, e o exame deu um diagnóstico que eu não esperava. Ou então eu me dediquei no casamento, dediquei na família, eduquei meus filhos, e os meus filhos se viraram contra mim. Ou então meu cônjuge me largou. Como que é? A probabilidade de dar certo estava já concluída para dar certo, mas veio de forma que eu não esperava. Então a pergunta para nós é, como devemos reagir às incertezas e às fatalidades da vida? Aquela caixinha de surpresa que chega quando nós menos esperamos. Qual é a nossa reação? Como nós devemos reagir? E o sábio de Eclesiastes, então, nos dá uma resposta, dentro do texto que nós lemos, de algumas atitudes que nós levaremos para casa hoje, para aplicarmos em nossa vida, como lição de casa, para colocarmos em prática. E a primeira coisa que o sábio nos dá, esta orientação, este conselho vindo de Deus a nós, é que nós devemos sempre optar pela vida e escolher a viver. O Eclesiastes diz, só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Como nós devemos enfrentar as dificuldades? Nós devemos sempre optar pela vida, escolher viver. Quando a surpresa amarga bate à nossa porta, quando ela chega e não se limita em trazer sofrimento e parece que vem com uma onda enorme, um tsunami cada vez mais nos alcança, ela vem também carregada de um desaforo dizendo para nós que a vida não vale a pena. O problema é que muitos acreditam e caem nessa cilada que a vida não vale a pena. Ele se vê sozinho, se vê jogado em um poço, e para ele não tem mais saída. Então ele deixa-se de viver, e dá ouvido agora ao sofrimento que vem dizendo a ele que viver apenas não vale a pena. E o índice de suicídio divulgados, e nem todos são divulgados, aliás, uma taxa bem mínima é divulgado,
vem crescendo cada vez mais. No ano de 2019 e 2020, o índice chegou a 38% ao ano anterior, de 2018 e 2017. E pesquisando, eu vi que nesses que foram divulgados, o ano de 2021 superou a carga que havia já em 2019 e 2020. Ele ultrapassou os 40%. E se assustem, porque uma reportagem da UOL e do gov.com diz que a taxa etária que mais cresce agora é entre os jovens de 20 a 30 anos. Os jovens de 20 a 30 anos, de sexo masculino, a taxa é maior ainda, têm cada vez mais pensado em tirar a sua própria vida. E aí vão ver por quê, por causa de decepção amorosa, por causa de frustração profissional, e por causa de diante coisa que a mídia, a rede social tenta nos impor. Nós vivemos nesse mundo digital, que nós precisamos de like, nós precisamos de views, aliás, por causa disso foi retirado o não gostei agora, né? O não curtiu do YouTube foi retirado. Porque isso estava trazendo um grande transtorno para as pessoas. Pensa bem. E os jovens de 20 a 30 anos, pegando hoje essa estatística no gov.com, que é o site do governo federal, falando que no Brasil a taxa entre 20 e 30 anos cresceu absurdamente os casos de suicídio. O Eclesiastes aqui no capítulo 9 começa a respirar ares menos amargos. Lembra que antes ele falou que era melhor que não tivesse nascido? Agora não, agora ele diz que entre a vida e a morte, a melhor opção é escolher pela vida. O Eclesiastes acredita em um lema simples, que enquanto há vida, há esperança. Só para os vivos há esperança. Podemos ser surpreendidos por muitas coisas ainda boas neste ano, nesta semana. Talvez amanhã você seja surpreendido pela resposta que você tem orado, mas somente para os vivos há esperança. Talvez você pode ter uma boa notícia sobre o seu marido, sobre o seu filho, que o Evangelho veio de encontro ao coração dele, e agora ele foi tocado por esse poder transformador nesse ano de 2022. Talvez, num dia desse, o quadro clínico seu pode ser revertido. Talvez, essa semana, uma empresa pode te ligar e te oferecer um emprego. Mas somente para os vivos há esperança. Vocês podem dizer um amém por isso? Então lembre-se, sempre que a morte tem sempre a penúltima palavra. Como assim, pastor? A morte tem sempre a penúltima palavra. Porque a última palavra é da vida que engoliu a morte. É a ressurreição de Cristo Jesus. Ele está vivo e Ele pode nos surpreender. Até mesmo hoje. Ele pode nos surpreender amanhã. Ele pode surpreender você com boas surpresas. Amém? E a Bíblia nos diz que esse Deus que surpreende, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Esse é nosso Deus, meus irmãos. O início, Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim, é Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Esse é o nosso Deus, que nos surpreende por coisas que às vezes nós nem esperamos. Aliás, a palavra de Deus diz que Ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nos surpreende. Mas, a segunda lição para levarmos para casa é desfrute o efêmero. E nós temos falado sobre isso, nós já falamos sobre isso, mas o Eclesiastes diz, olha, portanto, coma a sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso.
Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias. Desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Como eu disse, nós falamos sobre isso. Mas acredito que por estarmos iniciando o ano, esse primeiro culto do ano, é uma boa oportunidade novamente para refletirmos e assumirmos então um compromisso de desfrutarmos as coisas ordinárias de Deus em nossas vidas. De desfrutarmos as pequenas coisas. Nós já meditamos sobre isso, mas eu quero que você reflita nesse 2022, que nós já batemos nessa tecla, que nós devemos desfrutar as pequenas coisas. E começarmos por hoje. Por hoje. Você já reparou como esse homem que não lhe privou nada de tudo aquilo que queria, como nós já meditamos, esse homem que disse que tudo o que ele desejou, ele possuiu, esse homem que falou que construiu grandes prédios, grandes empreendimentos, esse homem que falou que teve todas as doçuras dos olhos, você já reparou como esse homem poderoso, conquistador, como ele valoriza agora, no fim da vida? Aqui o sábio está caminhando no fim da vida e contando a sua trajetória inteira. Como ele valoriza as pequenas coisas. Não está nas grandes coisas, nos grandes empenhos do capítulo 2 que ele diz, não está lá. Mas ele diz, olha, coma a sua comida com prazer. O Arthur tem um negocinho verde, ele começa assim, ó. Separar as coisas. Aquilo mexe com nós, né? Mas ele diz, coma com prazer. Sabe o que é prazer? É você ter gosto por aquilo. Ter prazer naquilo. E não está nas grandes coisas, está no prato de refeição. Coma com prazer. Olha, ele diz, beba o seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. E aqui tem um momento in love ainda, né? Momento in love. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias. Olha, lembra, não sei se você lembra, na rádio antigamente tinha momento in love. E aí mandava os recadinhos pela rádio, né? Fulano manda para ciclano. Viva alegremente com a mulher que você ama. Olha como ele fala sobre valorizar o tempo com quem nós amamos. As pequenas coisas. Valorizar esse tempo, dedicar esse tempo. E agora eu estou lascado, porque a Gra vai cobrar eu 2022 inteiro. O problema é que ela pensa que tempo é centro, shopping, né? Passear com ela nesses lugares. Jesus amado, né? Mas precisamos dedicar, falando sério, nós precisamos agora dar valor nesse tempo. Por quê? Porque o Eclesiastes ele está nos dando uma lição, que nós damos valor apenas quando nós não temos mais. Ele está nos dando uma lição que nós só valorizamos quando as pessoas não estão conosco mais. E você pode pensar assim, talvez, eu poderia ter feito mais por ciclano, eu poderia ter passado mais tempo com fulano, eu poderia ter viajado com ele, né? Nós somos assim, nós falamos isso. E velório, as pessoas se lembram e mandam flores e flores, né? Quando as flores é para se dar quando está vivo, eu acho. Eu acredito assim. Não tem sentido? É isso que o Eclesiastes está nos ensinando. Valorizar. Jovens, ele está passando uma lição de vida. Valorize esse tempo. Estão ouvindo de alguém que passou por todas essas circunstâncias da vida. Nós precisamos valorizar isso. Antes que nós perdemos. E note que isso é a recompensa de nossos esforços. A recompensa não é carro, a recompensa não é prédio, fazenda, apartamento e bens.
a recompensa é o alimento. A recompensa é o tempo. Essa é a recompensa que o Eclesiastes nos dá. Note que não está nas grandes coisas, mas em desfrutar o momento. O café da manhã. O tempo junto. E eu tive um grande amigo, e digo um grande amigo mesmo. Um grande amigo. Um dos meus melhores amigos. E ele passava no meu serviço todo dia. Todo dia ele passava lá. E ficava lá tempo conversando comigo. Na oficina que eu tinha de conserto de pente. E ele ficava lá conversando e várias vezes ele dizia isso. Irmão Aurélio. O irmão Aurélio falava para mim, comer pamonha é bom, mas fazer é melhor ainda. Quem já fez pamonha aqui? Dá um trabalho lascado, não dá? Aí você come, você fala, pô, poderia ter comprado essa pamonha, meu. R$4,50, R$5. Para todo esse trabalho, para você comer em 5 minutos. Dá um trabalho. Mas ele dizia, Robert, comer pamonha é gostoso, é bom. Mas fazer é melhor ainda, porque vai tempo. E nesse tempo é um ralando, o outro descascando, a outra cozinhando. E quando você menos percebe, ele falava, a sua casa está cheia de pessoas lá fazendo a pamonha. Então gostoso é fazer. Muito mais do que comer. E ele tinha essas coisas, ele falava tanta coisa para mim. Foi uma grande perca para mim. Mas é isso. Ele está seguindo o raciocínio do Eclesiastes. É o tempo. Dedicar tempo. Estar junto. Estar junto. A reflexão de hoje é para refletirmos que é um convite para começarmos esse ano valorizando mais. Quantas pessoas perderam alguém para esse vírus? Ou não só para esse vírus, mas quantas pessoas perderam alguém em 2021? Então isso é um convite para começarmos a agradecer mais, estarmos juntos mais. É um convite para valorizarmos mais no que de verdade tem valor. Mas o último exercício para levarmos para casa nessa noite, como agirmos diante das incertezas e fatalidades, é que nós devemos confiar no amor de Deus. Acima de tudo isso, confie no amor de Deus. Confie no amor inabalável de Deus. Dediquei-me também a investigar isso. Embora os justos e os sábios, e também suas ações, estão nas mãos de Deus. Palavras como aleatoriedade, surpresa, pode até fazer parte do nosso vocabulário. Mas isso para Deus é ofensa. Para Deus não existe isso. Para Deus não existe surpresa. Para Deus não existe acaso. O soberano é o que está sobre tudo e sobre todos. Para o pregador e para nós, a surpresa é algo constante na vida. Mas para Deus jamais. Pois Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Então nós devemos confiar em Deus. Você não entende no mundo que vive? Você não entende porque as coisas tinham que dar certo e não dão? Você não encontra base para uma segurança absoluta? É para você mesmo essa mensagem de hoje. É para mim mesmo essa mensagem de hoje. Podemos até ser uma pessoa que não sabe de tudo. Podemos até ser uma pessoa que não pode discernir com precisão os acasos e as surpresas da vida. Mas nós também podemos ser a pessoa que confia em Deus. Nós também podemos ser a pessoa que entregamos a nossa vida a Deus. Nós também podemos ser a pessoa que nos rendemos à cruz do Calvário, aonde o amor de Deus foi pregado por nós. Nós podemos ser essa pessoa. E temos base para isso. A base, Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8.
porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém queira morrer, mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Você pode confiar no amor de Deus. Você pode entregar a sua vida a Deus. Porque Deus pregou esse amor de forma mais eloquente no Getsemane, quando Cristo se sacrificou por nós. Nós éramos inimigos de Deus. Desobedecíamos a Deus em tudo, em atos, pensamentos e ações. Nós desobedecíamos a Deus. E nós injustos, pecadores miseráveis. Mas Deus provou o teu amor por nós, nos amando tanto, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Eu e você podemos confiar no amor de Deus. Em 2022, entregue sua vida, o controle que talvez esteja nas tuas mãos, entregue nas mãos de Deus. Se renda a Deus. Porque o que falta para nós é aquilo que Agostinho de Hipona disse: esperar significa acreditar no amor, ter confiança nas pessoas e dar o salto no incerto e entregar-se a Deus totalmente. Entregue-se totalmente ao amor de Deus. Esse Deus se fez carne, entrou na história e morreu por você, para que você mudasse então a sua trajetória de vida, que andava em passos largos ao inferno. Esse Deus entrou na história, habitou entre nós, se fez carne, se vestiu de pele humana, e foi cumprir o propósito até a cruz do Calvário. E ali ele foi pregado, mas ali ele pagou o preço que ninguém poderia pagar, e resgatou as nossas almas de volta a Deus. Não tem amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse. Então você quer depositar a sua confiança, a sua esperança em algum lugar certo? Deposite no amor de Deus, porque Ele cuida de nós. Ele cuida dos teus filhos. A orientação da palavra de hoje a nós é: viva intensamente a vida, mas viva com dignidade na palavra de Deus. Viva com confiança em Deus. Faça o melhor em tudo que vier às tuas mãos. Aproveite cada momento e entregue-se a Ele, crendo que a mão de Deus está sobre todas as coisas, está sobre a tua vida. Mesmo que no momento esteja difícil, mesmo que estamos adentrando em 2021, que às vezes nós nem sabemos o que irá acontecer, mesmo que tudo seja contrário, a mão de Deus está sobre você. E eu te garanto, Ele tem boas intenções para você, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. E o grupo de louvor vai louvar a Deus com um hino. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e refletir. Você que deseja entregar a sua vida a Deus, reconhecendo que Jesus é o único e suficiente Salvador. Entregue sua vida a Deus. Confie no amor de Deus. Deposite a sua confiança em Deus, que não há lugar melhor. Não é apenas não há lugar melhor, não há outro lugar para você colocar. Entregue sua vida a Deus. E nós também, que vivemos uma vida em desobediência, valorizando o dom da vida que Deus nos deu. Vivemos uma vida não aproveitando, não agradecendo por um simples alimento, não agradecendo pelo tempo em família. Com isso nós estamos pecando contra Deus também, sabia? Então nós devemos pedir perdão a Deus. Feche seus olhos comigo e nós vamos orar. Enquanto o louvor canta,
Um minuto de reflexão para nós. E saída em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe essa semana, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos leve em paz. Ó Deus, que o Senhor nos dê, Senhor, que a bênção nos alcance, Deus. Abençoe a cada lar, a cada família. Nos dê uma noite de paz, nos despeça em paz. Nos leva aos nossos lares, Deus, em nome de Jesus. E que o teu amor, teu grande amor, seja conosco, Pai. Que a graça do teu Filho, o nosso Senhor Jesus, seja conosco, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.